Estamos de volta, nós estamos comentando hoje o livro Os Mensageiros, ditado pelo Espírito André Luiz, a Chico Xavier, e estamos refletindo aqui junto com esse nosso querido, que é o André Luiz Ruiz. Bom, André, vamos continuar falando de mensageiros, né? Mensageiros, a responsabilidade de trazer a mensagem ou de passar a mensagem daquilo que você já planejou no mundo espiritual, porque tudo é planejado, a gente não vem aqui para a Terra por acaso, né? Há um objetivo. Um objetivo. E sempre um objetivo voltado para o bem, voltado para o nosso aprimoramento. E o que o André Luiz está fazendo, principalmente nessa obra, é demonstrar como há todo um respaldo preparando o ser humano para ele desempenhar bem a sua função. E na sequência, quando eles deixam ele, Vicente e Aniceto, eles poderiam vir através dos canais adequados, volitar, transferir-se para a Terra. Mas Aniceto quer educá-los para se adaptarem a diferentes níveis vibratórios. Então eles começam a descer andando. Eles saem pelos caminhos que deixam a cidade nosso lar e caminhando eles vão vindo às regiões mais densas. E André Luiz começa a descrever a diferença do padrão vibratório à medida que eles vão se aproximando do núcleo da Terra, na superfície da Terra. Mas eles, Aniceto, sabendo que eles não têm muita estrutura, ele diz, nós vamos fazer uma parada antes, num determinado pouso intermediário, na região umbralina mais densa, que é um departamento de uma outra cidade espiritual, chamada Campo de Paz. O departamento é um posto de socorro, como se fosse um albergue, que é uma instituição muito grande também, que está ali para servir de ajuda para os que estão nas regiões próximas encontrarem um pronto-socorro, vamos dizer assim, né? E nessa descida, né, André, acho que fica assim, bem destacado a importância da mente, que você comentou no primeiro programa, nos primeiros programas sobre o nosso lar. Isso mesmo. Né? Se esses espíritos não estivessem preparados e não tivesse o amparo do coordenador, do instrutor, talvez eles não conseguissem ultrapassar com tranquilidade, é isso? Acontece que eles têm que passar por determinados lugares cada vez mais densos. E então o instrutor vai dando a eles orientação de como proceder. Inclusive, em determinado momento, o instrutor diz assim, daqui para frente nós não conseguiremos mais volitar, não conseguiremos mais deslizar pela atmosfera, nós vamos ter que realmente andar densamente, porque o ambiente é muito mais complexo, a vibração é muito mais compacta. Então depois chega um determinado momento que eles têm que começar a respirar a atmosfera daqueles ambientes para se sentirem menos impactados. Sim. Então isso é uma ação que vai disciplinando o pensamento. Em determinados lugares existem seres difíceis, entidades que estão nessas regiões bastante perigosas, e um instrutor vai dando a eles essas lições para que eles se conduzam mentalmente com equilíbrio. Porque não pode ter medo, né, André? Isso. O medo fragiliza. Exatamente. Né? A condição da mente é fundamental para manter os escudos de defesa. Que nós podemos usar aqui encarnados, certo? Aliás, nós estamos nesse treino da Terra exatamente para desenvolver a mente, desenvolver a maneira de encarar isto. Então é o sofrimento, é a decepção, é a maneira mais elevada. Como Jesus encarou o sofrimento? Exato. Como Jesus encarou a crucificação? Odiou, xingou, reclamou? Ou teve uma postura nobre? Tudo que Jesus fez foi mostrar caminhos da mente para que nós pudéssemos meditar a respeito e escolher uma coisa semelhante. Que aqui nós temos que fazer esse exercício constantemente porque é um processo lento. Né? Jesus já estava num nível alto. Sim, né? é o professor. É o Aniceto nessa história, né? Nós podemos fazer isso nas pequenas situações, situações mais leves, situações mais fáceis de fazer esse exercício. E eles vão chegar nesse posto de socorro e vão se defrontar com centenas de milhares de espíritos que, por não terem disciplinado a mente por outros caminhos, estão albergados ali em situações de múmias, verdadeiras múmias egípcias. Dormindo. Estão lá mumificados por eles mesmos.
porque eles, quando estavam na Terra, não acreditavam que a vida continuava. Então eram materialistas, eles não tinham nenhuma visão superior do espírito. Ou eles eram aqueles que disseram, depois que morreu a gente dorme. Então a mente ordenou ao espírito, chegou a hora de morrer, então agora você vai dormir. Então o corpo morreu e o espírito adormeceu. Então eles ficam às vezes adormecidos com olhos abertos, de olhos vitrificados. Eles são recolhidos quando isso é possível, e neste caso, em posto de socorro, nesse ambiente, Ismália e Alfredo cuidam de muitos, são pavilhões de quilômetros e quilômetros com entidades nessas condições. Pois é, aquela história de que morreu, descansou, né, André? Não tem descanso, nesse sentido que nós damos ao descanso. Deus não criou uma hospedaria. Pois é, de não fazer nada. Um hotel do lado de lá. Vai ficar aí descansando. Não. Pois é. Você vai encontrar o que a sua mente produziu para você. Eu acho que hoje aqui a gente tira um exemplo interessante para os idosos. Também comentamos isso quando falamos do nosso lar. Os idosos, aqueles que querem se aposentar e não fazer mais nada. Eles se acostumam e quando voltam para a espiritualidade, voltam Acham que têm privilégios. Nessa situação. Eu costumo dizer que há pessoas que já morreram e ainda ninguém as avisou. Elas estão andando, eles estão comendo, mas elas já são defuntos, porque elas acham que não tem mais o que fazer. Então você se aposentou do trabalho, mas aposentar da vida não tem sentido. Aposentar do aprendizado, aposentar do bom pensamento, aposentar do dedicar-se às coisas construtivas. E eu não estou me referindo aqui à religião, estou me referindo a viver. O que você aprendeu hoje? O que você pôde conhecer de novo? Estas são realidades que as pessoas às vezes se esquecem que elas têm que fazer. E esses seres vão receber um tratamento, é isso, André? Lá nesse lugar, eles vão ser visitados por eles que chegaram e mais pelos trabalhadores e vão ser atendidos. Isso é um trabalho constante. Vibratório. Em orações. Eles são alimentados uma vez por dia, recebem água fluidificada e durante a prece que naqueles ambientes são colocados os trabalhadores, eles veem sair bolas luminosas dos que estão orando e essas bolas saem deles e caem sobre os doentes nos leitos. Muito bom, né? E eles absorvem essa energia e no dia em que André Luiz está contando isso, 2 dos que estavam no leito conseguem sair da condição de múmias e saem correndo, gritando desesperados. E pelo menos saíram da hipnose. Ai, André, tem tanta coisa. Vamos fazer mais um programa a respeito desse livro? É um jeito, viu, Marisilda? Então tá bom. Muito obrigado por enquanto e a gente vai para mais um programa, tá certo? Isso aí. E se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para nós. repensar@tvmudomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado no próximo programa falando um pouco mais sobre os mensageiros. Até lá.